Vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 10. Você puder abrir a tua Bíblia, ligar o teu notebook, ligar o teu tablet, ligar o teu celular, seja lá qual for a fonte. Lucas 13, 10. Antes de nós lermos, vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te buscamos nesta tarde. Sabemos que o Senhor contempla a nossa oração e nós a fazemos com muita sinceridade, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa conversa, pedindo ao Senhor que a tua palavra se esclareça a nós, que o teu Espírito traduza a tua palavra ao nosso coração, ao nosso espírito, e que nós possamos realmente nos abrir para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde. Me dá graça e me capacita, é a minha oração e é o meu pedido, Senhor, e nós oramos, é claro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lucas 13, 10 diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás tinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus continua a sua trajetória entre Galileia e Jerusalém. Ele está descendo da Galileia, que fica ao norte de Israel, para Jerusalém, que fica ao sul. Jesus estava indo em direção ao momento do seu sacrifício, da sua morte, e é claro também da sua ressurreição. E durante esse trajeto, muitas coisas aconteceram. Nós já falamos várias delas aqui. Falamos das conversas que ele teve com os seus discípulos, falamos das repreensões que ele fez aos fariseus daquela época, falamos aqui de alguns milagres que ele realizou, coisas incríveis com as quais nós temos aprendido. E agora chega um momento interessantíssimo. Jesus chega a uma sinagoga. Sinagoga é o lugar, é a igreja do judeu. É o lugar onde ele se reúne para ler a Torá, que é o Velho Testamento, e ali os rabis dão a interpretação à lei de Deus. Cada rabi tem um jeito de interpretar a lei, tem um jeito de trazer ao conhecimento da comunidade a sua interpretação. Jesus era diferente, Jesus era rabi, ele tinha autoridade, ele era dentro de uma sinagoga, era alguém que tinha destaque, ele pegava a lei, abria a Torá, lia a Torá e ensinava as pessoas. Mas Jesus mesmo disse que o seu ensino não era pesado. Jesus mesmo disse que o seu ensino era leve, que o seu fardo, que o seu jugo era leve. Era sobre isso que Jesus estava falando também, que a transcrição que ele fazia da lei, a interpretação que ele fazia da lei, era uma interpretação suave e leve, diferente daquela que muitos fariseus faziam, muitos rabis faziam, colocando peso e opressão sobre a vida das pessoas. E eu fico imaginando a cena, Jesus ali interpretando a Torá e dando conhecimento ao povo, o dirigente da sinagoga de olho em Jesus, os fariseus de olho em Jesus, o povo de olho em Jesus, todo mundo prestando atenção em Jesus. Mas havia naquele lugar uma pessoa diferente,
que se destaca nessa história. Aliás, a atenção toda da história vai para essa pessoa. É uma mulher. Uma mulher que está ali, e o texto nos diz no versículo 11, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Quando a gente lê o texto, nos vem a imagem, já uma imagem de uma mulher muito debilitada, muito fragilizada. Aumente essa tua percepção muitas vezes. Porque, para começar, o fato de ela ser uma mulher já era um fato de extrema opressão na vida daquela pessoa. Naquela época, naquela região, ser mulher não era fácil. Imagine você se hoje, lá no Oriente Médio, as mulheres são oprimidas, e não são? São muito oprimidas. Usam aquela burca, são oprimidas, morrem, são apedrejadas, acusadas. As leis, principalmente as leis islâmicas, é claro, para com as mulheres são leis extremamente duras e cruéis. Volte isso a 2000 anos atrás. Esse era o quadro que nós tínhamos a respeito das mulheres. Elas eram muito oprimidas. Era muito, muito difícil ser uma mulher. As mulheres eram na verdade objetos de uso dos homens. Agora, coloque sobre essa mulher, com toda essa condição, essa característica de enfermidade causada por espíritos demoníacos. Então, imagine uma mulher oprimida por tudo isso que a vida já lhe proporcionava, ainda tomada por um demônio, um espírito demoníaco, é muito clara a palavra, e oprimida por uma enfermidade produzida por aquele demônio, e era uma enfermidade terrível que a fazia ficar encurvada, dobrada. Essa era a condição daquela mulher. Uma cena muito difícil, uma situação muito difícil. A verdade é que aquela mulher representa muito mais do que nós imaginamos. Ela representa a condição da humanidade, a condição do homem. Essa é a verdade. Nós temos mais a ver com aquela mulher do que nós mesmos imaginamos. Ela representa cada um de nós. É interessantíssima essa análise. Mas vamos lá. Veja você como isso é verdade. Depois da queda, nós nos tornamos seres fragilizados. Por distanciarmos, desejarmos uma distância de Deus, escolhermos andar com a nossa própria perna, com o nosso próprio jeito de ser, isso trouxe sobre nós uma fragilidade muito grande que nós identificamos na vida dessa mulher. Veja só que a primeira característica que ela tem, apresentada pelo texto, é que ela era oprimida diretamente por um espírito demoníaco. Diz o texto, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Sobre aquela mulher havia uma opressão demoníaca. Alguma coisa que nós muitas vezes rejeitamos, já achamos que não é bem assim, que não funciona bem assim. Aliás, nós cristãos temos um problema com isso. Muitos desprezam e outros exageram nessas questões, né? Uns acham que o diabo, não é bem assim, ele não tem poder, ele não está nem aí, essa coisa é meio assim fictícia, e outros começam a ver diabo e demônio em tudo quanto é lugar. Nós temos um desequilíbrio interessante nessas coisas espirituais, mas a realidade é que, pós-queda, todos nós nos tornamos fragilizados espiritualmente e nos tornamos alvo da ação de Satanás. Lembre-se comigo, irmão, o mundo jaz aonde? No maligno. Esse cosmos, esse sistema que nós vivemos, ele é dirigido por Satanás. De alguma maneira, ou diretamente em alguns casos, ou através da própria organização que é dirigida pelo diabo nesses dias, nós acabamos sendo oprimidos por isso. De alguma maneira nós carregamos esse tipo de opressão. É claro que o quadro aqui é um quadro muito sério. É o quadro de uma pessoa que é tomada por demônios. Ela deixa de ser quem ela é. Ela perde a sua identidade. Ela deixa até de ser gente. Ela se bestializa, porque ela perde o domínio do seu próprio corpo, do seu próprio pensamento. Em alguns casos a pessoa é levada a fazer aquilo que ela não quer, é assim que funciona, e isso existe mesmo.
Não é piada, é verdade, infelizmente. Muitos, aliás, fazem uma grande fanfarra com relação a isso, mas é uma situação real. E essa é a situação da humanidade, de uma opressão demoníaca que está ao nosso redor frequentemente. O apóstolo Pedro nos diz que o diabo é como um leão que vive ao nosso derredor, tentando nos tocar frequentemente. Nós não podemos perder isso de vista. Essa opressão existe, essa opressão na humanidade existe. E muitas vezes até aquilo que nós menos imaginamos acaba sendo combustível para uma ação demoníaca contra nós. As nossas fragilidades, os nossos medos, aqueles pecados que só nós conhecemos, essas coisas todas, elas acabam sendo um alimento também, vamos dizer assim, para que essas forças das trevas acabem nos oprimindo e fazendo muito mal para todos nós. Essa é uma coisa que nós todos carregamos e vivemos. A outra coisa que nós vemos na vida daquela mulher, que dá uma ideia muito clara de que se trata da humanidade aqui, é o fato dela estar doente. Aquele espírito demoníaco produzia sobre ela uma enfermidade. Ela era uma mulher doente. Nem toda doença é espiritual. Cuidado com isso, porque muitas doenças que nós carregamos são fruto da própria condição humana que nós temos e da nossa própria fragilidade, ou até mesmo do nosso próprio abuso com o corpo que Deus nos deu, não é verdade? Mas toda doença é fruto da condição humana errada. Nem toda doença vem do diabo diretamente, mas toda enfermidade é fruto da escolha que nós fizemos como raça humana de nos separarmos de Deus. A verdade é que nós estamos nesse mundo e agora o nosso corpo ele é mortal e limitado. O tempo traz consequências sérias ao nosso corpo. Quando você passa do 30 poenta, 40, 50, 60, aí a coisa vai pegando, né, irmão? O tempo vai começando a cobrar a gente, o nosso corpo finito vai mostrando a sua fragilidade. A gente vai ficando mais fraco, mais doente, mais suscetível à própria condição que nós temos de finitude, de fragilidade. Debilidade, fragilidade, todos carregamos isso. Uma fragilidade que nos atinge, doenças que até pouco tempo atrás a gente nunca ouviu falar. Então aí é a zika, é o chikungunya, é a dengue, é uma loucura essas epidemias que a gente não sabe de onde vem, elas aparecem de uma hora para outra. E aqueles que muitas vezes se apresentam como fortes, saudáveis, daqui a pouco estão aí na cama, doentes, enfermos. Por quê? Porque estamos debaixo dessa situação. Convivemos com a nossa finitude, convivemos com a nossa fragilidade, doenças psicossomáticas, doenças da cabeça, doenças psicológicas, gente que é doida, daqui a pouco está pensando aquilo que não devia, se sentindo perseguido, é a depressão que hoje faz fila na porta dos consultórios. Os remédios antidepressivos nunca foram tanto produzidos e tão consumidos como hoje. O que é isso, irmão? É a nossa fragilidade, representada na vida daquela mulher. Outra coisa, 18 anos de opressão, é o que o texto nos diz. 18 anos de sofrimento, expectativa de mudança, quase que nenhuma, eu creio. Quando eu fui ler esse texto aqui e fazer as minhas pesquisas, é claro, para conversar aqui essa noite, encontrei uma declaração do pastor e teólogo Russell Shedd, conhecido aqui no Brasil, e no alto da sua sabedoria ele disse uma coisa que eu não tinha pensado. Ele disse assim: essa mulher demonstra uma atitude muito corajosa, porque em 18 anos de opressão, ela de algum jeito ainda encontrava forças para ir na sinagoga, para ir na igreja, ouvir alguém pregar e falar de Deus. Uma mulher valente, mas oprimida, e com pouquíssima expectativa de que aquilo mudasse, não é? E interessante porque esse tempo de opressão, ele dura mais do que o tempo de alegria, porque a nossa vida é assim, né? As coisas boas vão embora rápido e as coisas ruins demoram.
é aquela coisa que não passa, é aquela dificuldade na minha casa que eu não venço, aquela coisa que eu não tenho expectativa de melhorar e de mudar. Essa é a nossa condição natural, essa é a condição que nós vivemos naturalmente. Quando você conversa com uma pessoa, como por exemplo os nossos amigos das terças-feiras, a expectativa de muitos deles é nenhuma. Poucos foram os encontros que eu tive às terças-feiras, onde eu ouvi algum deles dizer: eu acho que eu vou sair disso logo. Dificilmente. Essa semana, para mudar a história, encontrei uma pessoa que eu não lembro o nome agora, acho que Carlos, que estava na rua, porque brigou com a família, brigou com a mulher, estava desempregado, não tinha onde dormir, e estava na rua. Aí ele me disse: isso vai durar pouco, logo logo eu estou na rua, estou em casa, vou sair da rua. E aí ele disse a frase que me deu para entender por quê. Ele disse: em nome de Jesus, logo logo eu estou saindo dessa. Eu falei: bom, está no bom caminho, né? Deve conhecer Jesus. Então, essa muitas vezes é a condição das pessoas, da nossa própria condição de pouca expectativa, não é? A humanidade se encontra dentro dessa situação. Em quarto lugar, aquela mulher vivia encurvada. A enfermidade a encurvou, é o que o texto nos diz. Uma mulher encurvada mediante a vida, doente, rejeitada. Pressões que a fizeram viver encurvada, pressionada, oprimida. Muitas vezes nós também nos colocamos nessa situação e a humanidade se sente pressionada. Somos pressionados. Quem vive nos centros urbanos, quem vive a vida moderna, pós-moderna, como dizem por aí, vive debaixo de pressão. Nós nos pressionamos, as pessoas nos pressionam, o modo de vida que nós temos nas cidades nos pressionam, a cobrança por sermos alguém nos pressiona, a cobrança da nossa família nos pressiona, nossa autocobrança nos pressiona. Nós inclusive fazemos uma ideia de um Deus que nos pressiona. Não conseguimos nem sequer nos relacionar com Deus como Deus que nos ama, mas ficamos às vezes orando e dizendo: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Atribuindo a Deus uma pressão que na verdade nem existe, mas nós escolhemos esse caminho e temos essa pressão sobre nós, que nos coloca curvados diante das dificuldades e das lutas da vida. E em quinto lugar, ela não podia se endireitar, ela não tinha solução para o seu problema. Aliás, eu fico imaginando se durante 18 anos ela não tentou resolver o seu problema. Com certeza, dentro das suas parcas possibilidades, ela deve ter tentado fazer isso. Talvez um médico, talvez tenha ido na sinagoga várias vezes e dito para o líder da sinagoga: o senhor não pode orar por mim? Pede para Deus resolver o meu problema. Ela já tinha esgotado as suas possibilidades de autossolução para o seu problema. E a humanidade se encontra assim. Ela mesma não pode resolver o seu problema. Os homens, nós, seres humanos, não temos capacidade de resolver as questões da nossa vida. Vivemos muitas vezes uma grande mentira. Nos apresentamos bonitos, lindos, saudáveis, vitoriosos, batemos no peito, colocamos aquelas fotos incríveis lá no Facebook, no Instagram, caprichamos nas imagens, caprichamos para todo mundo ver o quanto nós somos incríveis e somos os melhores. Mas dentro do nosso quarto, com a cabeça no travesseiro, nós nos damos conta de que a maioria das coisas da nossa vida não estão nas nossas mãos. E nós não temos a capacidade de resolvê-las. Essa é a história daquela mulher, a situação e o quadro dela, que se parece muito com a gente. Mas não se desespere, irmão. A conversa está só no meio. Porque a grande graça dessa história é a presença de Jesus naquela sinagoga. Se Jesus não estivesse ali, a nossa história terminaria agora. Nós iremos para casa muito tristes e decepcionados com tudo isso, mas a história continua. Jesus estava ali. O texto diz assim: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Algo incrível aconteceu. Jesus está lá pregando,
falando sobre os profetas, provavelmente, falando sobre Moisés, falando sobre Abraão, discorrendo sobre a lei, lembrando as pessoas a importância de seguirem a lei, sei lá o que Jesus estava falando, mas de repente os seus olhos se voltam para aquela mulher, e ele deixa tudo para dar atenção a ela. E o discorrer desse contato com Jesus nos mostra a manifestação da graça de Deus atingindo essa humanidade perdida, essa humanidade desencontrada, essa gente que nós descrevemos até agora, sem solução para a sua vida, começa a ter um vislumbre de solução para tudo quando enxerga a pessoa de Jesus, quando Jesus chega, quando Jesus se apresenta, as coisas começam a mudar. A partir de agora nós vamos observar a ação da graça. A graça de Jesus para com aquela mulher, a graça de Jesus para com a humanidade, a graça de Jesus para comigo e para com você. Primeira coisa, Jesus vê aquela mulher. Ao vê-la, é o que o texto diz. Jesus não deixa aquela mulher passar em branco. Isso é incrível. Aquela mulher era a pessoa mais desprezada que você pode imaginar dentro daquela sinagoga. Mas Jesus não deixa as coisas passarem em vão. Jesus a enxerga, Jesus a vê, Jesus tem os seus olhos voltados para ela. E quantas vezes nós pensamos que Deus não nos enxerga no dia da nossa dificuldade e no dia da nossa luta. Desprezamos uma grande verdade descrita pelo salmista: para onde eu posso ir que Deus não me enxergue? Se eu for para o céu, eu vou encontrá-lo. Se eu for para o mais profundo abismo, eu vou encontrá-lo. Não tenho como me esconder de Deus. Quanto mais deixar de ser objeto da visão e do amor de Deus. Jesus a enxergou, irmão. Jesus nos enxerga. Deus não nos deixa passar desapercebidos. Muitas vezes, tomados por o reflexo daquilo que nós vivemos nessa sociedade, que é uma sociedade que despreza as pessoas, não é? É uma sociedade que passa por cima das pessoas, não é? É uma sociedade que o que vale é o ema, 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 cada um com seu problema, não é verdade? Essa é a lei que nós vivemos nesse mundo. Nós achamos que Deus é assim também. Deus não me olha, Deus não me ama, Deus não me enxerga. Grande engano. Jesus a enxergou e Jesus nos enxerga, apontando para uma máxima maravilhosa: o Deus que nós conhecemos é um Deus do relacionamento, um Deus da proximidade, um Deus não da distância, mas um Deus que anda conosco, que anda perto de nós. A segunda coisa é que Jesus chama aquela mulher para frente. Olha a graça aí. Jesus para tudo, para de ensinar, para de conversar. Se estavam cantando, param de cantar. Sei lá o que é que eles estavam fazendo. Para tudo. E o que ele faz? Mulher, senhora, vem aqui à frente. Prioridade. Jesus para tudo por aquela mulher. Isso é impensável, irmão. Isso é impensável para uma cultura como aquela, para um momento como aquele. Isso é impensável. Você pode ter certeza que a comunidade toda dentro da sinagoga deve ter dito: o quê? O que ele está fazendo? O que é isso? Chamar essa mulher? Esse homem não deve ser Messias mesmo, mestre coisa nenhuma. Como é que ele para tudo e prioriza aquela mulher? Porque Jesus é assim. Ele prioriza. Ela se tornou importante para Jesus. E eu gostaria que você pensasse comigo a respeito da importância que Jesus dá a cada um de nós, olhando para o máximo da sua entrega, que é a cruz. Ninguém fez nada tão importante por mim ou por você como Jesus, priorizando a nossa vida, priorizando a nossa dificuldade.
Jesus priorizou aquela mulher em relação aos outros, em relação a si mesmo. Porque, como eu disse, ele ultrapassa os limites da lei e se faz inaceitável para com os outros por amor àquela mulher. Jesus não estava nem aí, querendo dizer aqui, irmão, Jesus não estava nem aí para o que os caras pensavam do que ele estava fazendo. Se ele quisesse manter uma pose de rabi, de mestre, aquela coisa de importante, ele jamais teria se dirigido àquela mulher, mas ele se diminui por ela, cumprindo mais uma vez aquilo que nós tão bem sabemos, que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, por mim e por você, nos priorizando. Amém, irmão? No dia da tua crise, no dia que você se achar alguém indigno, inválido, indesejável, abandonado, desprezado, nunca se esqueça disso. Jesus nos priorizou. E na Trindade, no dia que a Trindade concebeu a vinda do Filho, foi isso que eles fizeram. Alguém vai ter que ir lá e priorizar essas vidas, e priorizar aquele pessoal lá de Guarulhos, e priorizar o Hamilton, priorizar o José, priorizar a Maria, priorizar cada um. Vai lá, quem vai? E o Filho se dispôs a vir, priorizando cada um de nós. A terceira coisa incrível é que Jesus disse àquela mulher que ela estava livre da sua doença. Não é o que o texto diz? Vamos lá. Então, ao vê-la, Jesus chamou à frente, melhor dizendo, e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Que frase forte! Se ela não fosse verdadeira mesmo, ela não seria forte, mas ela é forte porque Jesus fala a absoluta verdade sobre aquela mulher, porque é o que acontece, ela é livre da enfermidade. Poderia parece até, melhor dizendo, uma frase de impacto, né? Mas não, Jesus está falando a mais absoluta verdade. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Não é uma declaração vinda de qualquer um, porque Jesus sabia que ele absorveria a enfermidade daquela mulher. Não é o que diz Isaías? O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, disse isso, não disse? Que ele carregaria sobre si a minha enfermidade, a tua enfermidade, que pelas pisaduras é machucado, ferida, nós seríamos sarados. E Jesus está dizendo para aquela mulher: a tua enfermidade acabou porque eu estou assumindo a tua enfermidade, eu vou carregá-la na cruz, eu vou pagar o preço para que você fique livre dessa enfermidade. Ninguém mais adequado para declarar aquela libertação àquela mulher do que alguém que compra a libertação daquela mulher com a sua própria vida. Não era alguém qualquer, era alguém que tomaria o lugar dela. Alguém que tomou o meu lugar e o teu lugar, pode dizer e declarar: você está livre da tua enfermidade. Só alguém que pode fazer isso, irmão. Só Jesus para fazer isso. A vitória sobre a enfermidade estava na predisposição de Jesus em se entregar por ela e tomar o lugar dela, como ele fez com a humanidade, como ele faz comigo e com você, tomando o meu lugar e o teu lugar. Nós frequentemente esquecemos disso. Esquecemos que Jesus nos substituiu. Na Páscoa a gente lembra mais disso, né? Na Páscoa a gente fala sobre o Cordeiro Pascal, não é? É uma figura de linguagem usada por Paulo para se referir a Jesus. O Cordeiro Pascal era o cordeiro que tirava o pecado do povo, que substituía o povo. Por isso, já disse aqui até algumas vezes, que João Batista, quando encontra com Jesus, olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma figura incrivelmente clara para todo judeu. Um cordeiro para tirar o pecado do mundo, só podia ser Jesus. É o que ele fez na cruz. Carregou sobre si a minha enfermidade, a tua enfermidade, a minha dor e a tua dor. Carregou sobre si a morte
preparada para mim e para você. Amém, irmão? A quarta coisa que ele fez foi impor as mãos sobre aquela mulher. Jesus vai além. Ele não só chama, não só conversa, como toca aquela mulher. Você não imagina o que é isso? Um homem judeu tocando uma mulher estranha, isso é loucura, fora dos padrões, arriscado demais. Mas aqui você percebe uma humanidade de Jesus. Você percebe Jesus se compadecendo com a dor daquela mulher. Você vê Jesus disposto a passar todos os limites para tocá-la e abençoá-la. Essa é a atitude que Jesus está tomando ali, abençoando aquela mulher. Não era um toque qualquer, mas ele impõe as mãos sobre ela. Ele a abençoa. Meu irmão, quero te perguntar, qual o tipo de Deus que você guarda na tua cabeça? Qual a imagem que você tem de Deus? Me surpreende o fato dessa mulher ir na sinagoga justamente por aquilo que eu disse anteriormente, uma vida dura, difícil, mas ela ainda encontrava forças para ir na sinagoga, depois de 18 anos de enfermidade e de possessão demoníaca. Muitas vezes passando por dificuldades, a imagem que nós fazemos de Deus é de um Deus opressor. Por que é que eu estou vivendo isso na minha vida? Deus está me castigando. Aliás, a gente sempre atribui a Deus, ou frequentemente atribuímos a Deus, essa ideia de que Deus nos castiga, que Deus está nos oprimindo, que Deus está nos machucando. E aqui nós percebemos o Jesus ultrapassando todos os limites possíveis para tocá-la e para abençoá-la. Deus, irmão, é o Deus que nos abençoa. É o Deus que ultrapassa o convencional para nos abençoar. Disse aqui há alguns dias uma verdade absoluta que a gente pode entender, que a regra para nós é morte, irmão. A regra para nós é destruição. Por isso aquela mulher representa bem a humanidade. A regra para nós é aquilo que há de pior, o que há de mais terrível. A exceção é a graça. A exceção é Jesus passando todos os limites para impor as suas mãos sobre nós e nos abençoar. Esse é o trabalho e a ação de Jesus na nossa vida. A graça que nos alcança. Deus disposto a nos abençoar. E em quinto lugar, ele endireita. Aliás, ele não, ela se endireita. Diz o texto, para finalizar. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E passou a louvar a Deus. Ela se endireita. O contato com Jesus, o contato com a graça, faz uma coisa incrível naquela mulher. Endireita aquela mulher. Tudo que ela via, tudo que ela tinha de opressão vai embora. E ela encontra sentido na vida. Tudo que ela enxergava era de baixo para cima, era uma visão muito cruel da vida. E ela endireita a sua vida. Ela consegue ter novos horizontes e uma nova visão da vida, porque o encontro com a graça nos dá isso. O encontro com Jesus muda a nossa forma de enxergar a vida. Continuamos tendo problemas? Sim. Um dia essa mulher morreu, né? Ela não ficou viva para sempre. Um dia uma outra enfermidade provavelmente a tocou e ela morreu. Ok. Talvez ela tenha continuado a ter dificuldades, talvez ela tenha continuado a ter problemas de relacionamento, talvez ela tenha continuado, talvez não, eu posso até dizer provavelmente ou com certeza até. Porque ela era um ser humano, como todos nós. Mas ela sai louvando a Deus depois de se endireitar, porque a visão sobre a vida muda. Quando nós nos encontramos com a graça, a visão a respeito das coisas da vida, irmão, muda. As dificuldades ganham um outro jeito de serem interpretadas.
As lutas da vida continuam batendo na nossa porta, mas a gente não sabe de onde vem a graça de Deus, uma força, uma coisa bacana, uma coragem. Quarta-feira eu estava pregando sobre isso aqui, no nosso estudo bíblico, a coragem que o Evangelho coloca dentro da gente. A gente vai andando e vai caminhando, é isso. Por quê? Os nossos horizontes mudam. O Evangelho de Jesus Cristo muda a nossa vida e nos endireita, coloca a gente no trilho e faz a gente caminhar conforme aquilo que Deus quer que a gente caminhe. E em último lugar, aquela mulher passa a louvar a Deus. Que coisa linda. Pouco tempo antes, oprimida, machucada, ferida, desprezada, agora louva a Deus. Não sei como. Não sei se ela levantou as mãos, começou a dizer alguns salmos. Eu não sei se ela começou a cantar umas músicas. Eu não sei se ela começou a declarar uma poesia. Eu não sei lá o que ela fez. Mas diz a Bíblia que ela passou a louvar a Deus. Passou a adorar a Deus. A vida dela encontrou uma conexão, um significado, um relacionamento com Deus se fez presente a partir daquele momento. Ela se reconectou com Deus. E eu quero te dizer, irmão, que o Evangelho faz isso, a graça faz isso. Nós não fomos criados para andar sem Deus. Nós não fomos criados para andar distantes de Deus. Essa ruptura aconteceu no Éden, por conta do pecado dos nossos pais, Adão, Eva. Isso recaiu sobre nós e nós perdemos a conexão com Deus. Por isso tudo que nós descrevemos aqui pesa sobre a humanidade. Mas em Cristo nós nos reconectamos com Deus. Através da graça nós nos reencontramos com Deus. E começamos a andar essa vida nova. Agora, com motivos para louvar a Deus. Se antes aquela mulher tinha na sua boca lamúria, choro, tristeza, desespero, agora ela tinha motivos para louvar ao Senhor. Quando a gente se encontra com Deus, querido, quando a gente permite que a graça nos alcance, a gente tem motivos para louvar o Senhor, a nossa vida ganha um colorido diferente, é claro. Essa é a obra da graça, irmão. Mas entra agora um terceiro personagem nessa história, complicado, para a gente ir para o nosso fim de conversa. Entra na história o dirigente da sinagoga, que fica muito bravo com as pessoas, por incrível que pareça. Eu não sei se fosse você, mas se estivesse lá, eu acho que eu estaria de joelho, chorando, adorando a Deus, né? De ver uma mulher curada e liberta. Mas olha que incrível, que triste, que terrível opressão. O dirigente da sinagoga diz para as pessoas que estavam lá: olha, vocês têm todos os dias para serem curados. Por que vocês escolhem o sábado? Venham outros dias para serem curados. Olha o absurdo de uma visão religiosa daquele homem dirigente da sinagoga. Um grande milagre havia acontecido na sua frente. Algo inusitado, algo incrível havia acontecido, mas ele não estava nem aí para isso. Quem era ele? Chefe da sinagoga. Quem era ele? Responsável por levar as pessoas na sinagoga ao aprendizado das coisas de Deus. Duro, seco, mumificado pela religião. A nossa conversa vai para esse caminho para nós encerrarmos aqui. É possível alguém estar dentro de um ambiente religioso e diferente daquela mulher. Aliás, são dois personagens distintos nesse aspecto. Um é a mulher que reconhece a graça, atende o chamado de Jesus, também vence barreiras e sai do meio do povo, vem conversar com Jesus. Isso também foi desafiador para ela. E ela se encontra com a graça, dentro de uma sinagoga. Mas por outro lado nós temos esse homem,
que viu tudo, presenciou tudo, mas duro de coração, não enxergou nada. Viu, mas não enxergou. O coração dele continuava duro a preceitos, às regras. Sábado não pode ser, ninguém pode ser curado, não se pode trabalhar. Para ele o mais importante era a religião. E uma coisa terrível que pode acontecer com a gente é isso. É a gente estar num ambiente religioso do qual eu acho que talvez nós não consigamos nos desfazer como igreja. Por mais que a gente queira, a religião sempre vai estar no nosso meio quando a gente quer ter uma relação com Deus. Mas o grande problema, creio que não seja nem esse. O grande problema seja o mal que a religião faz. Deixar a gente do jeito que deixou aquele homem. Duro, mumificado e distante da graça. Que Deus nos livre disso, irmão. É por isso que Jesus alerta a nós que chegará o dia em que muitos dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai dizer assim: não os conheço, não sei quem vocês são. Mas nós estávamos lá servindo ao Senhor na nossa religião. Olha, vocês podem ter servido a religião, mas a mim vocês nunca conheceram de verdade. Conheceram bem as regras, conheceram bem as normas, conheceram bem o caráter exterior, a beleza, o jeito de ser, o crentez, a postura, a posição, a moral. Mas o coração de vocês nunca esteve ligado a mim. Irmão, no meio da nossa religião, nós precisamos encontrar a graça do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para essas coisas todas que nós ouvimos hoje aqui, a obra redentora de Jesus, o amor, a entrega, o esvaziamento pelo qual Ele passou, a cruz tem que brilhar na nossa frente todo dia, e o evangelho que nós temos que viver, o cristianismo que nós temos que viver, é o cristianismo da cruz, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, para que não corramos o risco de chegar o dia em que nós vamos ser colocados frente a frente com tudo que fizemos e vamos ter que admitir: Jesus, eu passei muito tempo na igreja, eu fui todos os cultos, Jesus, o senhor deve ter a planilha aí, né? Vê aí na minha escala, Jesus, não faltei nenhum, orei todos os dias, 9, meio-dia, 6 da tarde, o senhor lembra, Jesus, que eu orava? O senhor lembra também que eu lia a Bíblia todos os dias? É verdade. E não há mal em fazer isso. O mal é que isso não produz em nós pessoas voltadas para a graça, mas só para a regra, só para a religião, só para moralmente nos sentirmos habilitados e podermos inclusive cobrar a Deus de alguma coisa. Esse é o perigo que nós corremos. E que na nossa caminhada como Casa da Rocha, que na nossa caminhada como comunidade, a gente consiga se encontrar longe da religião, mas dentro da graça. Que a gente não nos tornemos o líder religioso, mas nos tornemos aquela pobre mulher, tão destruída por um lado, mas tão agraciada por outro, porque encontrou Jesus Cristo e a graça a alcançou. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, vamos orar um pouco. Make way for Christ and say, let your kingdom come, let your kingdom come.